Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Ciência e Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Neste nosso novo episódio, teremos a presença do atual assessor de extensão do Departamento de Direito e Produção, o professor Dr. Fábio Moraes Borges. O professor Fábio possui graduação em Direito e Produção Mecânica pela UFPB, mestrado em Direito e Produção pela UFPB e doutorado em Direito e Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Desde 2011 está lotado no departamento, onde os principais temas dessa pesquisa são sobre projeto de produto, segurança do trabalho, confiabilidade humana e ergonomia. Então, é um prazer ter o senhor por aqui. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: como é que foi essa primeira experiência com a extensão? Beleza, João. Legal, muito bom participar aí desse projeto que vocês estão desenvolvendo, né? Legal ver as informações da extensão sendo divulgadas numa plataforma, de uma forma que abrange, né, tanta gente. Bom, o meu primeiro contato com extensão foi na UFPB. Na verdade, na minha graduação eu não participei. A gente tem, hoje em dia, um cenário muito diferente da minha época, em todos os sentidos, não só extensão, mas pesquisa, extensão, oportunidades de internacionalização. Então, na minha época, a extensão era uma coisa, primeiro, renegada, né? Poucos faziam, ainda se via como aquela coisa estereotipada de que é da área de sociais, né? Então, só quem faz extensão é da área de sociais. E hoje em dia a gente pega a quantidade de projetos, por exemplo, na área de saúde, é uma coisa absurda, né? Então, é a universidade indo para fora, e isso é muito bom, mas na minha época não existia, de graduação. Então, meu primeiro contato foi quando eu voltei para a UFPB, voltei em 2011, em 2013 a gente trabalhou o primeiro projeto que foi numa padaria que ela faz pão e leite de soja, uma padaria da Arquidiocese da Paraíba, e foi um projeto de extensão onde a gente fazia projeto do trabalho, né? A gente observava as condições de trabalho das pessoas que estavam lá, padeiro, ajudante de padeiro, ajudantes, né? Era mais de um. E a gente projetava melhorias no trabalho deles. Então, desenvolvia produtos que ajudassem na rotina diária, modificações de layout, estabelecimento de rotinas e procedimentos operacionais, melhoria de localização e sequenciamento de insumos, enfim, a gente modelava, montava, né, projetava o trabalho seguindo algumas melhorias que a gente ia percebendo, algumas dificuldades, em cima dessas dificuldades a gente trabalhava melhorias. Então foi o primeiro projeto efetivamente que eu trabalhei lá em 2013. O senhor está aí, então, há já uns 4, 8 anos trabalhando com a extensão, e para o Isso. senhor, qual o significado dela, assim, como forma de conceito? O que é que você leva dela para a vida? Eu acho que, João, assim, a gente tem dois aspectos, né? O primeiro, eu acho que é da aplicação, e eu acho que isso é muito bacana. A gente sai desse ambiente laboratorial da universidade, com condições pré-definidas, com muita maleabilidade, e a gente vai para um ambiente que muitas vezes não permite essa maleabilidade, né? Um ambiente que, mesmo sendo um projeto de extensão, né, não tendo o caráter de empreendimento efetivamente, mas as cobranças elas acabam sendo um pouco mais restritivas, digamos assim. Então, acho que esse ponto de colocar alunos e professores também, e técnicos, né, porque alguns projetos possuem técnicos, colocar toda essa turma num cenário menos cartesiano, eu acho que é fundamental, né? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que fizeram projetos, trabalharam com projetos de extensão e levaram alguns conceitos, carregam até hoje alguns conceitos para o mundo do trabalho, seja como empreendedor, seja como funcionário, seja como proprietário, seja dentro de organizações privadas, públicas, enfim.
E eu acho que o segundo ponto interessante, eu acho que é o cerne, digamos, dentro da esfera social, é o cerne da universidade, que é devolver para a universidade aquilo que a gente estuda, pesquisa, né? Enfim, aquilo que a gente trabalha e devolver isso para a sociedade, né? Todos nós somos, de alguma forma, bancados, né, digamos assim, pela sociedade, né? Então, é nada mais justo e até pro forma mesmo, a gente tem que fazer isso, né? Devolver esses conhecimentos de forma de aplicação prática para a sociedade. O senhor faz parte do Departamento de Direito de Produção, ou como chamam o DEP, e ele é um dos departamentos que mais coordenam projetos de extensão no CT. E esse ano tem 11 projetos de extensão em andamento por parte desse departamento. As principais áreas dele são envolvendo a questão de tecnologia e produção. E atualmente você está coordenando um projeto intitulado Laboratório de Empreendedorismo, Construção de Jogos de Apoio à Educação Empreendedora do SEBRAE, que está atualmente no seu segundo ano. Você poderia falar um pouco sobre o projeto e o que levou o senhor a propor ele? É bacana ver que, por exemplo, a gente tem, falando aí lá do DEP, né, que você citou, a gente tem projetos em várias áreas, né? O meu projeto, por exemplo, é na área da educação, né? Olha que loucura, né? Dentro dessa lógica muito cartesiana que as nossas escolas de engenharia têm, e falo com propriedade, eu fui formado na UFPB em uma outra realidade, acho que era muito mais cartesiana do que é hoje. Hoje a gente tem uma visão muito mais holística das coisas, de uma forma geral, né? A formação dos alunos é muito mais holística. Você bebe em várias outras fontes, né? Então, a engenharia de produção que eu conheço tem projetos em várias outras áreas, né? Não só tecnologia. Pô, mas a gente está em engenharia, mas tem coisas também na área da educação, como é o meu projeto. Então, a ideia do Laboratório de Empreendedorismo, que está no segundo ano, né? A gente fez o primeiro em 2019 e era uma outra pegada, era com as ECITs, Escolas Cidadãs Integrais Técnicas, nas escolas técnicas do Estado. E nesse ano a proposta é trabalhar com o desenvolvimento de games que ajudem na compreensão de conceitos básicos de empreendedorismo. Tá? Então, questões como roadmap, mindset, escalabilidade. Então, são questões que quem já está no meio, né, no ecossistema de empreendedorismo há um tempo, já conhece isso. E às vezes nem conhece, né? Às vezes fala muito mindset, mas não sabe o que é um mindset efetivamente. Então a ideia é trabalhar esses conceitos por meio de games, que é também uma tendência que a gente vai ter, ter cada vez mais serious games, né? Jogos sérios, digamos assim, na tradução livre, que são jogos que são utilizados para trabalhar algum conhecimento. E no nosso caso, são conceitos de empreendedorismo. E aí, tanto para pessoas que têm uma ideia, que vão começar toda a jornada do empreendedorismo, e fazer um plano de negócio, montar um Canvas, olha aí, Canvas, né? Outro tema que a gente também tende a discutir nesse game, que é um conceito que é muito comum na área de empreendedorismo. Então, pessoas que estão pensando em empreender, pessoas que já são empreendedores, seja microempreendedor ou microempreendedor individual, o famoso MEI, ou pessoas que trabalham com educação empreendedora, como professores de empreendedorismo, mentores, tutores de cursos relacionados ou ligados a empreendedorismo. Então, toda essa galera aí, os jogos que a gente vai desenvolver são voltados para essas pessoas. Esse é o nosso público-alvo. Tá? Então, a gente vai fazer isso. A gente tem no projeto,
também para você ter uma ideia aí da diversidade e de como a gente já mudou, né, nossa cabeça, como a gente mudou nosso mindset. Eu tenho 4 alunos no projeto. Eu sou de engenharia de produção, eu tenho 2 alunos de engenharia de produção mecânica, um aluno de ciências da computação e um aluno de pedagogia. Na minha época, imaginar que a gente poderia trabalhar com uma pessoa da pedagogia era uma loucura, né? Não vou nem citar o que era falado quando a gente trabalhava com alguém, por exemplo, do CCHLA. E hoje em dia a gente entende que cada formação tem suas competências. Então, eu não tenho competência nenhuma para trabalhar as questões de pedagogia dentro do desenvolvimento de um game. Ninguém mais adequado do que um aluno, professor, aluno da pedagogia, né? É o métier deles, é o conhecimento deles, são as habilidades que eles têm. Então, o projeto vai nesse sentido e a gente conta com o apoio do Sebrae, porque falou em empreendedorismo no Brasil, tem que ter o Sebrae junto, não adianta, né? Então, são eles que recebem os empreendedores, são eles que recebem as pessoas com as dúvidas. Então, se a gente vai tentar sanar algumas dúvidas por meio de Serious Games, a gente tem que ir na fonte, onde chegam as dúvidas. Então, a ideia é fazer essa parceria, já estamos fazendo a parceria com o Sebrae nesse sentido, tá? Só para deixar bem claro que o DEP é um dos departamentos que, no ano de 2021, mais tem projetos de extensão em andamento, tendo 11 projetos de 48 de todo o centro. Então, quase um quarto dos projetos são do departamento de produção. E, querendo ou não, o formato híbrido e remoto acaba tendo consequências na viabilidade dos projetos. Quais são os pontos negativos e positivos que o senhor consegue elencar sobre esse novo tipo de trabalho? Eu acho que vamos lá, positivo é o reflexo, na verdade, não só para a extensão, mas para a gente, né? Na educação e no trabalho como um todo, a gente se viu obrigado a aprender um monte de outras coisas, né? A aprender a lidar com softwares que a gente não estava acostumado, aprender a fazer coisas que a gente não estava acostumado, como, por exemplo, montar uma aula, como, por exemplo, assistir uma aula e tentar absorver o conteúdo de forma remota, né, que é muito diferente. Então, essa obrigação de aprender cada vez mais, ela se dava num espaço temporal muito dilatado e a gente teve que comprimir tudo isso. Então, em um ano um ano e meio que a gente está mais ou menos aí dentro da pandemia, quantas habilidades a gente já desenvolveu, né? De lidar com grupos que não estão mais presencialmente, né? Mas tudo online. Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente tem problema de conexão. Então, esse cenário trouxe esse aprendizado num curto espaço de tempo e num montante de informações que eu acho que que a gente só teria isso num longo tempo. Eu acho que esse é um ponto positivo, né? Negativo a gente tem vários, né? Alguns vão sendo superados aos poucos. Então, a dificuldade de lidar com o online, né, vem sendo suprida por esse ponto positivo que eu coloquei. Mas a gente tem particularidades de alguns projetos que tornam, especialmente alguns projetos, muito difíceis de ser realizados, né? A gente teve muito problema, eu tive muito problema no projeto passado, porque era também o desenvolvimento de games, mas a lógica não foi construída dentro da pandemia, né? A lógica nasceu fora da pandemia, então a gente teve a nossa visita, né? O que a gente ia fazer nas ECITs, nas escolas técnicas, o projeto passado também foi lá, ano passado era em Bahia e Mamanguape. E a gente ia fazer visitas, e acabou que tudo isso foi por água abaixo, a gente teve que mudar tudo. A ideia era fazer jogos
físicos, né? Jogos de tabuleiro, jogos com peças, né? E tudo isso teve que ser completamente modificado. A gente teve que desenvolver jogos online. Desenvolvemos 2. Então, com esses pontos negativos, eu acho que são mais críticos ainda dependendo do projeto. Porque quando a gente fala de extensão, a gente fala de aplicação externa, né? A gente fala de extramuros da universidade, normalmente, né? A grandíssima maioria dos projetos. E quando você imagina ir lá para fora, você encontra uma barreira, digamos, biológica, né? E isso tem dificultado bastante alguns projetos. Então, acho que esse, para mim, é a principal dificuldade, né? E tudo isso teve que ser feito, como eu comentei agora, de uma forma muito rápida, né? Então, a gente sabe de professores que têm ideias de projetos de extensão para aplicar, mas não colocaram proposta porque não conseguiram visualizar a aplicação desse projeto sem ir a campo. E se a gente pegar, por exemplo, a área de saúde, é uma loucura, então, você imaginar tudo isso, né? Um projeto de extensão da área de enfermagem, você tinha contato com as pessoas, né? Seja coisas mais básicas, levantamento de condições biológicas de cada pessoa, tudo isso tem que ser presencial, né? É muito difícil você fazer, nem sei se existe, sei lá, medição de temperatura, aferição de temperatura de algumas taxas, sem que haja o contato entre pessoas, né? Então, a área de saúde é muito prejudicada. Eu tenho um sobrinho na fisioterapia e já participou de projetos de extensão, e a gente vê a dificuldade, por exemplo, do curso de fisioterapia de fazer esse tipo de atividade fora, né? Fisioterapia é um dos cursos. Se a gente pegar todos os outros, TO, fono, medicina, a gente vai ter aí um monte de complicações, né? Um conjunto de complicações. E eu acho que esse é o grande problema que a gente encontrou, a grande dificuldade, que acaba sendo um estímulo para chegar naquele ponto positivo, de melhorar de uma forma rápida e bastante criativa, né? Acho que é por aí, tanto pontos positivos como negativos. Praticamente, o que é que o senhor pensa que é o futuro da extensão, assim, as perspectivas da temática da extensão, acreditação, afins? Eu acho, João, que a gente tem uma perspectiva muito boa, né? Então, essa obrigatoriedade dos 10% de extensão, de atividades de extensão dentro dos currículos da graduação, é uma oportunidade excelente para nós de instituições de ensino superior, universidades e IFs, que tem, como eu falei, essa obrigação de dar uma devolutiva para a sociedade, obrigação, isso não é pieguismo, não é romantismo, é obrigação. Tá? Então, esse cenário já está mexendo muito. Tem várias universidades que já têm planos formados de aplicação, né, de caracterização dos 10% de atividades de extensão nas suas matrizes, seja de forma geral, né, nas pró-reitorias de graduação, seja especificamente em alguns cursos. Eu sei que a Universidade Federal da Paraíba está trabalhando já esses conceitos. Novamente, é um desafio também, né? Não é criar disciplinas para que elas alcancem. Então, vamos lá, empreendedorismo, desculpa, extensão 1, 2, 3 e 4 para atingir 10% da carga horária. Não é isso. São atividades de extensão dentro dos currículos. Então, a gente vai ter que pensar como é que eu vou aplicar isso. Eu consigo, dentro de uma disciplina de projeto de produto, fazer a aplicação desses conceitos no extramuros da universidade e caracterizar isso como uma atividade de extensão universitária, né? Estender para o extramuros aquilo que a gente trabalha e aprende e dentro da universidade, no intramuros da universidade. Então, eu acho que isso já tem uma perspectiva, já tem um cenário muito bom, e eu acho que a perspectiva é cada vez melhor. Até porque,
João, a gente está pensando nisso aí dentro de um cenário pandêmico. Então, a gente já vai carregar uma série de pensamentos de, putz, como é que eu vou fazer essa aplicação dos 10%, levando em conta que eu posso fazer algumas atividades online, porque nós estamos nisso aí, né? E não há perspectiva, pelo menos nesse semestre, de haver retorno de atividades de ensino. Então, a gente já vai estar pensando nesse cenário de 10% de aplicação da extensão dentro de um cenário, dentro de uma lógica, dentro de um mundo que vive uma pandemia. Então, acho que a perspectiva é a melhor possível. Muito obrigado, professor Fábio, e eu agradeço ao senhor, primeiramente, por ter participado e pela disponibilidade de tempo para participar do nosso podcast. Beleza. Valeu, João. Obrigado, viu? Abraço e muito bacana aí o projeto de vocês. Obrigado. Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram, disponibilizados na descrição do podcast. O programa é uma realização da Assessoria de Extensão do Centro de Tecnologia da UFPB.